Quão alto é o preço da verdade quando confronta o poder estabelecido? O eco dessa pergunta ressoa através dos milênios, carregada pelo murmúrio de uma multidão e a tensão de cordas vibrantes, transportando-nos para uma Atenas antiga, berço de democracia e paradoxos. Era uma cidade onde a filosofia florescia, mas onde a rigidez social e o orgulho cívico podiam sufocar as vozes dissonantes. Nesse cenário vibrante, mas complexo, vivia Sócrates. Não era um homem de posses, nem de berço nobre. Suas vestes eram simples, sua aparência despretensiosa, mas seus olhos carregavam a intensidade de uma mente eternamente inquieta, um farol de curiosidade em um mundo de certezas construídas. Sócrates temia, acima de tudo, a ignorância. Não a falta de conhecimento factual, mas aquela que aprisionava a mente dos seus concidadãos, impedindo-os de questionar, de evoluir. Sua ambição não era impor respostas, mas despertar a consciência, acender a chama da dúvida necessária para a verdadeira sabedoria. Ele amava Atenas com uma paixão feroz. Mas esse amor era intrinsecamente ligado à necessidade de questionar suas fundações, de esquadrinhar suas verdades mais arraigadas, mesmo que isso pudesse desestabilizar o que parecia inabalável. Seu palco era a ágora, o coração pulsante da vida ateniense. Ali, entre o burburinho dos mercados e os debates políticos, Sócrates se movia, um mestre da arte do diálogo. Seu método, que mais tarde seria conhecido como socrático, era uma dança intelectual. Ele abordava jovens promissores e poderosos oradores, fingindo ignorância, uma ironia sutil que desarmava e, por vezes, irritava. O que é justiça? Perguntava ele a um legislador. O que é virtude? Indagava a um general. As perguntas, aparentemente simples, desestabilizavam. Exigiam definições precisas, que raramente vinham, expondo a fragilidade do conhecimento daqueles que se consideravam sábios. As primeiras reações a Sócrates eram um misto complexo. Alguns jovens, como o brilhante Platão, ouviam-no com uma admiração quase reverencial, sentindo-se desafiados e inspirados a pensar por si mesmos, a buscar a verdade além das aparências. Para eles, Sócrates era um guia, um farol em meio à névoa das convenções. Contudo, muitos outros, especialmente aqueles cujas posições de poder e prestígio dependiam da manutenção de certas verdades inquestionáveis, começavam a sentir uma irritação crescente. Aquele homem, com suas perguntas incessantes, estava expondo a nudez de suas supostas sabedorias. A elite ateniense, os políticos e os sofistas, que faziam da retórica uma arma e da persuasão um meio de vida, começaram a ver Sócrates como uma ameaça velada. Seus sussurros se tornaram mais frequentes, seus olhares mais desconfiados. Ele não cobrava por seus ensinamentos, não buscava poder político ou riquezas, o que o tornava ainda mais enigmático e, para alguns, perigoso. Como um homem poderia ser tão influente sem desejar nada em troca, a não ser a verdade? A impopularidade de Sócrates entre os poderosos crescia como uma sombra, sutil no início, mas cada vez mais densa e ameaçadora. As sementes da inimizade estavam sendo plantadas, regadas pelo orgulho ferido e pelo medo da mudança. Será que a busca pela sabedoria pode ser um crime? A pergunta ecoava pelos corredores da mente de muitos, enquanto a brisa do Egeu soprava sobre Atenas. A cidade, berço da democracia e da filosofia, começava a sentir os ventos gélidos da incerteza. A Guerra do Peloponeso, um conflito longo e devastador, havia deixado cicatrizes profundas na psique ateniense, um sentimento de perda e uma necessidade urgente de encontrar culpados. Nesse clima de instabilidade política e social, a busca por bodes expiatórios tornava-se inevitável, e a figura independente e questionadora de Sócrates,
que não se alinhava a nenhuma facção e que ousava desafiar as verdades estabelecidas, transformou-se em um alvo fácil. A trilha sonora da vida ateniense, antes vibrante e cheia de otimismo, agora carregava notas mais sombrias, um presságio de tempos difíceis. No meio dessa turbulência, 3 figuras emergiram, unindo-se por diferentes motivações para tecer a teia da acusação contra o filósofo. Mélito, um jovem poeta ambicioso, talvez movido por um desejo de notoriedade ou por um genuíno, ainda que equivocado, zelo pela religião tradicional. Anito, um rico e influente curtidor e político que havia perdido prestígio e poder, talvez vendo em Sócrates a personificação de uma elite intelectual que desprezava os valores tradicionais e que, supostamente, havia influenciado jovens como Alcebíades, figura controversa que trouxe desgraça a Atenas. E Lícon, um orador menos proeminente, mas com sua própria cota de ressentimentos. Cenas de conspiração e articulação começaram a se desenrolar nas sombras das tabernas e nos salões privados. Sussurros maliciosos, distorções de suas palavras, a interpretação de suas perguntas como subversão. Alguns antigos alunos ou conhecidos, temerosos das consequências de serem associados ao filósofo em tempos tão perigosos, ou talvez vislumbrando uma oportunidade de avançar suas próprias agendas, voltaram-se contra ele. A traição era um veneno insidioso que corroía os laços sociais. O tempo de questionar o poder havia passado. Agora, era tempo de defender a cidade, mesmo que isso significasse sacrificar a liberdade de pensamento. As acusações formais, apresentadas perante a Assembleia, eram tão graves quanto ambíguas: corromper a juventude e introduzir novos deuses. A primeira era uma acusação vaga, mas poderosa, que explorava o medo dos pais atenienses de que seus filhos fossem desviados dos valores cívicos. A segunda, a de impiedade, era um ataque direto à religião tradicional, um crime capital em Atenas. A ambiguidade das acusações permitia múltiplas interpretações, tornando-as difíceis de refutar diretamente. Sócrates, com sua perspicácia, percebeu que aquele julgamento não era sobre a verdade de suas ações ou palavras, mas sim sobre o poder da maioria, o poder da tradição, o poder do medo. O ponto de virada psicológico para o filósofo não foi o medo da condenação, mas a compreensão de que a razão estava sendo submetida à emoção e ao preconceito político. A tensão na sala do tribunal era palpável, a multidão dividida entre aqueles que o admiravam e aqueles que o odiavam. Sócrates, fiel à sua natureza, recusou-se a se retratar ou a pedir clemência. Sua defesa não foi uma súplica patética, mas uma reafirmação corajosa de sua missão filosófica. Ele não estava ali para se desculpar por buscar a verdade, mas para explicar por que essa busca era essencial para Atenas. Falou com a mesma calma e lógica com que dialogava na ágora, transformando o tribunal em mais um palco para a maiêutica. Houve um momento de silêncio, uma pausa dramática, enquanto os juízes, cidadãos comuns sorteados para a função, se preparavam para votar. O destino de Sócrates estava nas mãos de homens que, em sua maioria, não compreendiam a profundidade de sua filosofia ou que estavam mais preocupados com a ordem social do que com a busca individual pela sabedoria. A voz da razão, tão clara e insistente, poderia ser silenciada pela maioria? A questão pairava no ar, densa e opressora. A voz da razão seria silenciada? A resposta veio, fria e implacável. O veredito ressoou pela sala. Culpado. A surpresa e a indignação varreram os discípulos de Sócrates, cujos rostos pálidos refletiam a injustiça da decisão. Sócrates, no entanto, permaneceu sereno. Quando lhe foi dada a oportunidade de propor uma pena, ele, com sua ironia característica e inabalável senso de valor, sugeriu ser sustentado pelo Estado no Pritaneu, como um benfeitor da cidade, um herói olímpico do espírito.
Esta proposta, longe de apaziguar os juízes, acendeu neles uma ira ainda maior. Aquela audácia, aquela recusa em se humilhar, foi vista como um desafio final. A pena de morte, inicialmente considerada uma opção remota, tornou-se a escolha esmagadora. A condenação à morte, por uma diferença de apenas 80 votos, selou o destino do filósofo. Sócrates aceitou seu destino com uma dignidade que transformou a condenação em um último e poderoso ato de ensino. Ele não implorou por sua vida, antes exaltou os valores que a tornavam digna. Os últimos dias de Sócrates foram passados na prisão, um local sombrio, que, no entanto, irradiava a luz de sua presença. Cercado por seus amigos e familiares, ele continuou a filosofar, a questionar, a inspirar. Críton, um de seus mais leais discípulos, ofereceu-lhe uma oportunidade de fuga, subornando os guardas e preparando um refúgio. A tentação era grande, a liberdade estava ao alcance. Mas Sócrates recusou. Sua recusa não foi por fatalismo, mas por um princípio mais elevado. Ele argumentou que, mesmo injustas, as leis da cidade deveriam ser obedecidas para manter a ordem social. Fugir seria trair os princípios que ele próprio havia ensinado. Seria desrespeitar o contrato social que o ligava a Atenas. A luz suave que entrava pelas grades da cela contrastava com a escuridão da situação. Mas a luz da razão de Sócrates brilhava mais forte do que nunca. Não era uma redenção para ele, mas para o conceito de integridade filosófica, um testemunho inabalável de que a verdade e a moralidade transcendem a conveniência. Chegou o dia fatídico. A preparação da cicuta, o veneno que o levaria, foi um ritual sombrio, mas o filósofo o encarou sem temor. Suas últimas palavras, dirigidas a Críton, foram serenas e profundas. Devemos um galo a Asclépio. Não te esqueças de pagá-lo. Uma referência ao deus da medicina, talvez agradecendo pela libertação da doença da vida, ou talvez por ter curado a ignorância de seus discípulos. A dor e o luto de seus discípulos eram visíveis. As lágrimas escorriam por seus rostos enquanto observavam o mestre esvaziar a taça. A cena da morte, filmada com dignidade e respeito, focava nas expressões de pesar, na desolação de uma verdade que partia. Sócrates deitou-se, o corpo lentamente paralisado, a mente lúcida, até o último suspiro. A morte de Sócrates não foi o fim, mas o início de um legado imortal. Foi um martírio que solidificou sua filosofia, transformando-o em um farol para todas as gerações. A pergunta que ecoa através dos séculos é a mesma que ele viveu. Qual é o preço da liberdade de pensamento? Em um mundo onde a verdade ainda é questionada, onde o poder ainda busca silenciar vozes dissidentes, as ideias de Sócrates permanecem urgentemente relevantes. Se a história de Sócrates te tocou, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe sua opinião nos comentários. A busca pela verdade vale qualquer sacrifício.